queria saber a sua opinião sobre esse fato que aconteceu hoje lá na Câmara dos Deputados. Obrigado, Max. Espero também que seja a primeira vez de muitos. Sou muito fã da Bárbara, te atualizei. E a todos vocês aí, Berenice também, você está em boa companhia certamente, Max. O Cogos, boa noite a todos. É importante o Congresso ventilar essas matérias, porque sempre acaba botando para que mais pessoas tenham conhecimento. E também não permite que se avance tanto uma narrativa de uma parte da grande imprensa que esquece que, no meio disso tudo, o Elon Musk ele é a vítima. O Elon Musk, que representa a Rede X, o antigo Twitter, ele, na verdade, está colocando adiante uma denúncia gravíssima, que, é claro, ele terá que provar, mas acho muito difícil que ele esteja blefando. E também não consigo encontrar uma justificativa para um eventual blefe dele. Então, é muito provável que ele esteja falando a verdade. Tanto é que essa imprensa que tem se movimentado para dizer que o que ele está fazendo é um ataque à soberania, que é algo inapropriado e etc., essa imprensa faz parte desse establishment que o Elon Musk pode colocar para baixo, pode acabar por detonar. Então, o sistema ele vai se reinventando, ele vai protegendo aos seus pares, a si próprio, e não ache vocês que o governo Lula está longe disso. É o Lula que paga a imprensa, que sustenta narrativas, que são a favor da censura, que pretendem calar as vozes nas redes sociais para voltar àquela situação de antigamente, onde aquela grande imprensa tinha o monopólio da informação e ela garante que os mesmos políticos de sempre sejam eleitos. Então, todo esse ecossistema que acontecia em simbiose, numa troca de favores e interesses, foi quebrado com a vinda do Jair Bolsonaro e também com a presença dessa chamada inconveniente internet, rede social. Então, esse ecossistema está se protegendo para tentar barrar, para tentar isolar o Elon Musk, para tentar pintá-lo como uma pessoa, como disse a Daniela Lima, da Globo News, agora, dizendo que, não, a Rede X, quem paga é que é mais visto. Ora, as bolas, quem paga no Google tem o seu primeiro anúncio de busca lá em cima, no topo da tela do Google. O Facebook, o Instagram, você pode impulsionar. São empresas privadas. Então, isso tudo é bom a gente pontuar nessas audiências no Congresso Nacional, para dar vozes a essas vítimas de todo esse ecossistema que não visa priorizar e privilegiar o interesse público. Então, achei conveniente. Agora, se formos traçar um paralelo entre o Congresso Nacional Brasileiro e o Congresso Nacional Americano, aí o jogo muda de nível. Provavelmente você vai entrar nessa seara, Max? Mas também tem essa notícia recente do Congresso americano intimando o Alexandre de Moraes a prestar esclarecimentos. Perfeito. Era exatamente esse o próximo ponto que eu queria saber de você, sobre essa repercussão internacional. Inclusive, você teve um papel fundamental junto com outros parlamentares nisso. Você teve lá no CPEC, inclusive, você encontrou lá o Trump, a gente viu os vídeos, viralizaram bastante. Você teve também lá na denúncia que foi feita em Washington, e também você teve lá na denúncia feita no Parlamento Europeu. Queria que você contasse um pouco para a gente dessa repercussão internacional, como é que foi essa experiência, como é que está sendo essa repercussão, e também sobre essa questão da intimação do Congresso americano. Como diria Rui Barbosa, a pior ditadura do judiciário, porque desta não há quem recorrer. E é por isso que a gente extrapolou, e me parte o coração dizer isso, tá? A gente extrapolou as barreiras do Brasil para levar essas denúncias ao exterior. Porque muita gente tem tratado com normalidade uma situação que não é normal. A gente tem que falar lá para fora o que está acontecendo aqui no Brasil. Seria mais um importante papel de uma grande imprensa, uma imprensa investigativa, uma imprensa que se preocupasse realmente com uma democracia, levar essas informações para o exterior. Porque aquilo que sai na Folha de São Paulo, no Globo no Brasil, é repercutido no Le Monde da França, no The Guardian da Inglaterra, no El País da Espanha, no The New York Times nos Estados Unidos. E o que os estrangeiros acabam sabendo é o que sai nesses veículos de comunicação, que somente agora alguns deles começam, de maneira ainda tímida, querer reagir, querer dizer que o que o Alexandre de Moraes está fazendo não é correto, que o Brasil tem sim vivido um período de censura, ainda de maneira tímida,
para não dar tanta força assim ao que eles chamam de bolsonarismo, que eles morrem de medo, mas a verdade é que nós estamos sendo injustiçados e que a eleição de 2002 ela não foi nem um pouco uma eleição imparcial e com igualdade de condições entre os candidatos. E, além disso, os fatos mais graves são as prisões que estão decorrendo do vandalismo de 8 de janeiro, pessoas que quebraram portas e janelas sendo condenadas a 17 anos de cadeia, ou por vezes que sequer estavam na Praça dos Três Poderes, também tomando 16, 17 anos de cadeia. Então, a nossa missão, quando nós vamos ao exterior, é para dar a correta dimensão às autoridades estrangeiras do que está acontecendo no Brasil. Nos Estados Unidos, essa voz ecoou muito forte com o deputado Chris Smith, né, lá do Congresso americano. Ele, então, promoveu uma audiência pública para que fossem ouvidas pessoas como eu, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Paulo Figueiredo, representando os jornalistas, dentre outras pessoas, né, brasileiras. E, infelizmente, numa manobra de um vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, o James McGovern, que é o que dizem lá dentro do Congresso americano, o fantoche do Jorge Soros, ele tem poder para isso, ele acabou suspendendo essa audiência pública de maneira inédita, porque normalmente as pautas que são trazidas dentro da Comissão de Direitos Humanos, sejam elas vindas do Partido Republicano ou Democrata, né, vindas da direita ou da esquerda, essas audiências elas costumam transcorrer, porque nada mais é do que dar voz a pessoas que estão sofrendo com ditaduras, como a cubana, a venezuelana, a da Nicarágua e agora a do Brasil. Infelizmente, essa manobra ela não chegou a enterrar a audiência pública, mas suspendeu a audiência pública. Então, agora, Max, Berenice, colegas aí do Te Atualizei News, talvez nós estejamos até diante da possibilidade, quem sabe, de ter essa audiência para tratar da democracia do Brasil cumulada com a denúncia do Twitter Files Brasil, porque tem tudo a ver. O que a gente quer levar ao Capitólio, que é o Congresso norte-americano, é a nossa voz do que tem acontecido sobre censura, bloqueio de internet, prisões em massa, né, prisões arbitrárias, pessoas que não tiveram acesso à ampla defesa e ao devido processo legal. E isso tudo corrobora com a denúncia que o Elon Musk agora está trazendo à tona, do Twitter Files Brasil, mostrando que, segundo alega Elon Musk, Alexandre de Moraes pediu ao Twitter para bloquear perfis sem que soubessem que essa ordem estava vindo dele, ou seja, consequentemente violando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que estão consagrados na Constituição brasileira no artigo 5º, e é o que o Elon Musk tem dito, que trata-se, né, de violações também à lei americana. Portanto, ele não poderia fazer isso. Então, esse cenário todo é que a gente quer levar aos Estados Unidos, quem sabe, talvez, nessa audiência que vai ter não só os brasileiros, mas também o Elon Musk. E é natural dos Estados Unidos, essas audiências públicas, poderem vir sucedidas de resoluções. Resolução é tipo uma espécie de moção de repúdio, né? É um constrangimento internacional. Não se traduz obrigatoriamente em sanções, como no passado já ocorreram resoluções contra o Jair Bolsonaro e não foram sancionados os brasileiros. Mas o que pode vir disso daí? Aí é só o americano que pode dizer, porque ele é que tem poder para fazer resolução, para fazer sanção. No caso da Venezuela, que foi longe demais, finalizando aqui, né, Max? No caso da Venezuela, e todos já têm a exata noção da narcoditadura que é a Venezuela, aquilo se traduziu em um bloqueio de algumas dezenas de bilhões de dólares do regime de Nicolás Maduro. No Brasil, eu não sei. Vamos ver o que pode acontecer. Perfeito, Eduardo. O que me chamou muita atenção, né, nesses últimos dias, nessa última semana, foi essa repercussão internacional, inclusive de The Wall Street Journal, né, um artigo no domingo, o próprio The Economist também, com palavras duras. O The Wall Street Journal, nós noticiamos aqui agora há pouco, disse que a democracia no Brasil está morrendo à luz do dia. Isso é realmente impressionante, até tendo em vista que é um jornal que está muito mais alinhado com a esquerda. E hoje, lá na Câmara, o Glenn Greenwald também comentou uma coisa interessante sobre essa questão das punições, né, da censura que está acontecendo aqui no Brasil, em que a plataforma nem sequer sabe
por qual postagem ela está tendo que bloquear aquele perfil. E isso impede que a pessoa, ou até a própria plataforma, conteste essa punição. Como você bem falou, aí a gente tira a condição de ampla defesa, né, Eduardo? Isso daí, Max, para pessoas como eu, né, a própria Bárbara, o pessoal do Terça Livre, dentre outros, né, e é sempre do espectro conservador, é engraçado essa coincidência, né? Isso daí sempre foi visto por nós, quando tomávamos um post deletado ou algum bloqueio, e a gente não sabia por qual motivo, o que a gente imaginava? A gente atribuía essa responsabilidade à plataforma. Poxa, o Twitter me bloqueou e não quer falar quem é, o Instagram me bloqueou e não quer falar por quê, o Facebook deletou meu post e não está dizendo o motivo, só fala que é por conta da política interna deles. Quem sabe tudo isso não tenha, né, se originado de uma ordem de Alexandre de Moraes para que ocorressem esses bloqueios ou para apagar as postagens, e ele se eximindo de culpa, dizendo, terceirizando isso aí para a plataforma. Então, isso daí na minha terra, né, isso se chama, né, se realmente for configurado, é um achaque. Isso daí está botando outro para pagar a conta da responsabilidade dele. E se fosse, com certeza, Max, né, a gente deveria ter uma imprensa investigativa para buscar quais foram esses posts, os motivos pelos quais eles foram deletados. E esse, infelizmente, não é o debate que a gente está tendo hoje em dia. Hoje a gente está tendo um debate que a grande imprensa dizer que o Elon Musk está atacando a soberania. Só que o que interessa é saber o que tinha escrito nesses posts para eles merecerem serem deletados. Porque, a depender do que tem ali, eu tenho certeza que se fosse um ataque à democracia, o Alexandre de Moraes seria o primeiro a dizer que ele que estava bloqueando aquele perfil, né? Eu tenho certeza que não tem nada de ataque à democracia. Isso daí vai expor o quanto ridículo que foi a motivação para deletar essas mensagens. E isso vai vir à tona, numa grande humilhação para o Brasil, porque não vai vir à tona pelas mãos das autoridades brasileiras, mas vai vir pelas mãos de autoridades estrangeiras, para humilhação infeliz das autoridades nacionais. Também acredito, Eduardo, que vai ser isso aí mesmo, porque se não fosse motivo de vergonha, ele teria mostrado, ele teria dado acesso aos autos, isso tudo estaria aberto, para que a coisa tivesse tão fechada a ponto, segundo o Elon Musk disse, a ponto de falar para a plataforma não diga que foi uma ordem judicial do ministro, né? E aí o Elon Musk falou que a plataforma tinha que fingir que foi a pessoa, ela teria violado algumas das regras da comunidade ali da plataforma. Isso aí realmente foi bastante chocante e mostrou, depois que isso tudo saiu à tona, mostrou como que aqui a gente está isolado do resto do mundo. A própria grande mídia, eu acho que ela se sentiu meio acuada ao ver a resposta da grande mídia lá de fora, que achou, mesmo sendo de esquerda, achou o que estava acontecendo aqui um absurdo. Agora, fica a expectativa, né, Eduardo, do Elon Musk trazer à tona mais evidências. Ele prometeu aí trazer mais documentos, as ordens judiciais, que isso possa aparecer, mas ele tem medo até do que pode acontecer, uma retaliação com os seus próprios funcionários, né? Como é que você está vendo isso? Isso daí é impressionante. Me chegou a notícia hoje de que, de fato, o Alexandre de Moraes está autorizando a Polícia Federal para ouvir os funcionários do Twitter. E isso daí é escandaloso. Mais uma vez, estão transformando as vítimas em vilões. E nesse ambiente todo, mais uma vez, olha como é que os contatos internacionais, né, as relações internacionais são importantes. A chanceler de Javier Milei, presidente da Argentina, a chanceler Diana Mondino, ofereceu asilo e refúgio aos servidores do Twitter que se sintam perseguidos e queiram sair do Brasil. Então ela está de braços abertos, falando que as pessoas que lutam por liberdade compartilham dos mesmos valores do governo argentino. Enquanto que aqui no Brasil, o governo Lula tem se apressado para tentar inviabilizar e cancelar os contratos que o Elon Musk tem no Brasil. Então, olha só, a Starlink, que é a empresa do Elon Musk que provê internet sem fio, ela está em 90% dos municípios
da floresta amazônica. Então, a gente está falando de pessoas pobres que estudam em escolas humildes, correndo o risco de não terem mais internet gratuita, porque o Lula resolveu fazer uma birra com Elon Musk, que está comprando uma briga pela liberdade de expressão. Então, o sistema todo se ajuda e acaba empurrando o Brasil para o buraco. O internacional, né, a Europa, os Estados Unidos, por mais que possa haver também um domínio por parte da esquerda, eles se mostram uma imprensa muito mais madura. Porque, como você bem disse, Max, até mesmo algumas imprensas de viés esquerdista têm dito que realmente, olha, isso que está acontecendo no Brasil é bizarro. Quando a gente foi agora fazer a missão no Parlamento Europeu, a convite, né, dos nossos aliados, né, eu destaco aqui o Herman Tersch, do Vox, e também o holandês, o Rob Ross, eles ficaram escandalizados, porque eles tinham uma noção de que alguma coisa não ia bem no Brasil, mas não sabiam dos detalhes. Quando você fala que tem deputado federal preso porque fez um vídeo, quando eles falam que tem gente que foi presa porque estava acampada em frente, né, à QG do Exército, quando você fala que tem jornalista exilado, que teve juíza que fugiu do Brasil e depois que fugiu teve a sua aposentadoria cassada, né, cassada praticamente, foi congelada, mas a juíza Luiz Grilo não tem mais acesso à sua aposentadoria compulsória, porque o Alexandre de Moraes bloqueou, eles ficam assim, olha, talvez nem na Venezuela aconteça algo desse tipo. Tá? Eu, pelo menos, nunca ouvi uma reclamação da Rede X, que está presente na Venezuela, sobre qualquer ordem do Nicolás Maduro para deletar perfis. Tá? Não tenho conhecimento sobre isso. O Paulo Figueiredo ele fala muito bem, né, que determinados fatos que estão ocorrendo no Brasil sequer acontecem na Venezuela. E isso tudo nos mostra o quanto que é perigoso uma pessoa só ter o poder. A gente está vivendo isso tudo porque o establishment e a esquerda toparam dar esse poder todo para Alexandre de Moraes e dando contornos, invernizando isso como se fosse para proteger a democracia. Ora, se o risco estava em Jair Bolsonaro censurar as pessoas, mandar as pessoas presas preventivamente, sem prazo para terminar suas prisões, condenações arbitrárias, violações do devido processo legal, etc., se era para livrar o Brasil de todas essas ameaças que eles entendiam que Jair Bolsonaro poderia trazer, e mesmo com o poder da caneta enquanto foi presidente, jamais as trouxe, ora, não faz sentido você fazer tudo isso para preservar a democracia. Que democracia? Já não existe mais democracia. Quando você está censurando as pessoas para proteger a democracia, já não é mais uma democracia que você está protegendo. Se você está prendendo pessoas porque são ameaça à democracia, tendo que violar ampla defesa devido ao processo legal, isso já não é mais democracia. E o estrangeiro entende isso muito bem, porque lá as pessoas vêm, né, por exemplo, a Europa, ela vem de uma Segunda Guerra Mundial presente no seu território. O americano é um país que vive, né, em guerra, então eles vivem discutindo essas questões da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. É um país que, desde o final do século XVIII, organiza sucessivas e periódicas eleições. Então, esse contexto todo, mais uma vez, dá um tapa na cara da imprensa brasileira, que somente agora, ainda que tardiamente, começa a colocar de maneira tímida alguns editoriais contra a censura presente no Brasil. Mas isso era para ter ocorrido lá atrás, com a mesma rapidez que a imprensa se uniu para criticar o ministro Dias Toffoli, quando ele quis censurar a revista Cruzoé, né, com a matéria do amigo do meu pai, não sei se vocês vão lembrar. Então isso daí teria que ser se unido não só para proteger a Cruzoé, porque na verdade não é uma proteção à Cruzoé, é uma proteção à liberdade de imprensa, que é essencial para aperfeiçoar uma democracia e para a evolução de uma sociedade. Era para ter ocorrido também quando bloquearam as contas do Terça Livre, quando o Alan dos Santos saiu daqui, quando foram cancelados os passaportes do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, e em várias outras oportunidades. Mas aqui no Brasil a gente se acostumou a ver essas violações e um sistema que tenta amedrontar as pessoas para que ninguém fale nada. Tanto é que meros posts, meros tweets estavam sendo deletados. Isso tudo é um absurdo. Exato. A gente chegou num ponto que a imprensa, além de não falar mais contra a censura de pessoas, inclusive da própria imprensa, de jornalistas independentes, ela ainda se torna um braço de propaganda do regime. Ela ainda está apoiando, na maioria das vezes, a censura. Acredito aí que, em especial, toda a Rede Globo e seus jornalistas, né, Eduardo?
E eles não conseguem imaginar, mas cedo ou tarde, eles serão as vítimas. Qualquer um que estuda história, que olhou uma ditadura, né, estudou um pouquinho de história para ver como é que funciona uma ditadura. Gente, sabe quem é que mais matou comunista no mundo? Foi o Stalin, um comunista. Então, não adianta você... não, eu sou de esquerda, olha, o regime está censurando o pessoal da direita, mas eu sou de esquerda, eu vou passar batido disso. Não, meu caro. Cedo ou tarde, você também será alcançado. E eu espero que não seja tarde demais quando você seja alcançado, né? Vamos ver até quando que vai durar essa brincadeira de fingir que estamos numa democracia. Eduardo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Te Atualizei News. Com certeza a gente vai conseguir trazê-lo aqui outra vez e falar também que, olha, a gente fica na expectativa daquele Space do Elon Musk com o Jair Bolsonaro, viu? Estava lá na expectativa naquele dia. Infelizmente, a gente teve aquela tragédia do ataque do Irã a Israel, mas a gente fica ainda na expectativa de que possa acontecer. Não, eu acho que cedo ou tarde vai acabar acontecendo sim, no momento certo, na hora de Deus, né? E a gente realmente fica, por um lado, triste por ter isso tudo está acontecendo com o nosso Brasil, né? Essa fotografia gigantesca inteira de anos para cá, mas, por outro lado, a gente também vai aprendendo lições, né? Muitas vezes, Max, as pessoas falam para nós, né? Perguntam, quando é que isso vai acabar? Mas como é que a gente vai fazer? Porque o Elon Musk falar não vai adiantar nada. Gente, está tudo na mão de Deus. Calma. Não há mal que dure para sempre. Talvez a gente não saiba como, ou não saiba até quando as coisas vão melhorar. Mas tenha certeza de uma coisa, elas vão melhorar. E quando a gente virar essa página, a gente vai ter muito mais, né, amadurecimento para, de maneira mais rápida, colocar adiante um Brasil que realmente funcione, se Deus quiser. Obrigado pelo espaço, um abraço para todo mundo aí do Te Atualizei News.